E aí, bora desvendar um mistério clássico dos mares que, olha, confunde muita gente até hoje. Piratas e corsários, à primeira vista, parecem a mesma coisa, né? Mas a diferença entre eles é que deixa essa história toda bem mais interessante. Então, vamos direto ao ponto. Qual era a grande diferença? Sabe, de um jeito bem simples. Um trabalhava para si mesmo e o outro tinha um chefe e era um rei. Mas o que isso significava na prática, lá em alto mar, com a adrenalina a mil? A linha que separava os dois era bem mais fina do que a gente imagina. Primeiro vamos falar da figura que todo mundo conhece. O ícone dos filmes e das lendas, o pirata. O verdadeiro lobo solitário dos 7 mares. E aqui tá o pulo do gato, a independência total. A lealdade de um pirata era com o ouro no baú e com a própria tripulação. Eles não serviam a rei nenhum, não hasteavam bandeira de nação alguma, eram tipo assim uma nação de um navio só. E essa ideia de independência total, cara, isso definia absolutamente tudo. Eles eram, na verdade, os empreendedores do alto mar. Isso queria dizer que qualquer navio, de qualquer país, podia virar um alvo. Não tinha política, só oportunidade. E a melhor parte para eles, 100% do lucro ficava ali, no navio, para dividir entre a tripulação. Ok, agora vamos virar a moeda e olhar para o outro lado. De cá, a gente tem uma figura muito mais complexa e até um pouco ambígua: o corsário. E é aqui que a diferença fica gigante. O corsário era, na prática, uma arma de guerra terceirizada. Um capitão particular com uma licença oficial para atacar um documento assinado por um governo. E essa licença, a famosa Carta de Corso, era o que fazia tudo ser legal. Bom, pelo menos aos olhos de um dos lados da história. E o processo deles era completamente diferente. Não era a bagunça de um pirata, não. Era uma operação calculada. Primeiro, vinha a autorização do rei. Depois, a obrigação de usar a bandeira da sua nação durante o ataque. E os alvos? Eram estritamente navios inimigos. Isso não era só roubo, era um ato de guerra oficial. Certo. Então vamos botar os dois lado a lado para essa diferença ficar clara como l'água. É aqui que a gente vê como a linha entre herói e vilão depende muito de quem está contando a história. Olha, essa comparação aqui resume tudo perfeitamente. Lealdade, motivação, status. De um lado, um fora da lei completo. Do outro, um agente do Estado. Para o seu próprio país, o corsário era um herói, um patriota. Mas para o país inimigo, para eles o corsário não passava de um pirata com um papel chique no bolso. E se liga só nessa divisão da grana. O fato de o rei ficar com a maior fatia do bolo mostra que isso era, no fim das contas, uma operação do governo. O corsário e a tripulação, claro, ganhavam o seu, mas o grande beneficiário era sempre o tesouro real. Para deixar tudo ainda mais simples, pensa numa analogia moderna. O pirata é tipo um ladrão de banco, agindo por conta própria, totalmente fora da lei. Já o corsário, ele é como um caçador de recompensas, contratado pelo governo para ir atrás de alvos específicos. Os dois usam a força, mas um tem o aval da lei e o outro não. Isso tudo leva a gente para uma última pergunta, né? No fim das contas, a linha que separava o patriota do pirata era só um pedaço de papel? Porque, vamos combinar, para o navio que estava sendo atacado, essa diferença toda provavelmente não importava nem um pouco. Fica aí a reflexão.